apóstolos, onde o povo esteve aí com Pedro. Foi um tempo de regozijo, de gozo, porque se estava no início dessa dispensação, no começo, mas também foi um tempo de tristeza lá, onde o povo se encheu de temor. E então todos andavam mais direitinhos por causa daquilo que aconteceu aí com esse incidente de Ananias e Safira. Isso tornou-se para o bem, se transformou num bem para os outros, porque se tornou ou veio a ser, foi uma forma de que todos soubessem, porque estava aí. Quem estava aí não era um simples Pedro, um simples pescador, senão que aquele que estava em Pedro era o Espírito Santo operando, trabalhando aí no meio dos apóstolos. Portanto, isso já se está vendo cada vez mais próximo, mais perto, onde vai se ver momentos assim, desse jeito, e queremos e desejamos que sejam de bênção. Vejam que primeiro é a advertência, o aviso. Eles pensaram que eles podiam sair com as suas, fazer as suas coisas, sair bem. Era uma mensagem que Deus deu através de Pedro aí no dia de Pentecostes. Mas vejam, eles não tinham identificado quem era Pedro, aquele que uma vez tinha dito ou falado essa grande verdade, essa revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E aí ele lhe disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, ou seja, uma revelação tão grande que ele tinha dado aí. E entregou as chaves e tudo isso, todas essas coisas. Vejam, conhecendo tudo o que tinha acontecido, ficam fazendo isso. Deus nunca tem brincado com o seu programa. Não é uma brincadeira, um jogo. Portanto, que todos entramos nessa fase que faltam, nessas etapas que faltam, com esse temor reverencial entre eles, com essa palavra que disse, o anjo disse para o irmão Branham: consagra-te para a visitação ou a visita dos anjos. Não vai se ver, talvez nada, talvez não se veja nada, porque quando se lhe fez a pergunta: o que foi que aconteceu aí dentro? O que foi que aconteceu lá dentro? Eu não sei, eu só sei que eu entrei numa condição, saí, estou são ou estou sã, curado, curada. Eu desejo que sempre saiam com vida espiritual e também com vida física. Que não aconteça com a gente como Ananias e Safira. Entraram vivos e saíram mortos. Se dá o aviso, porque sempre vão existir alguns que vão fazer isso, mas mentindo ao Espírito Santo, dizendo que creem e não creem em nada, coisa alguma. Tudo para depois ficar zombando ou depois ficar burlando-se. Tal como aconteceu com o caso de que uma pessoa se aproximou dizendo que tinha colocado aí que tinha uma certa doença ou enfermidade. E quando passou, ele disse: continue assim, você está são, siga em frente. Deus, mas é que eu estou assim, eu tenho isto. Olha, lhe deu a chance para que ele continuasse, seguisse. O que aconteceu? É esta aqui?
Muitos de vocês lembram aquela noite lá, quando saiu da plataforma e pensava que se era telepatia mental para ler os cartões de oração. Que fosse telepatia mental. E como é que ele pensou que tinha descoberto nesse momento? O irmão, ele estava certo do que ele tinha. Ele passou aqui, ele pertencia à igreja que não crê no evangelho do evangelho completo. Ele subiu para a plataforma, eu estava muito cansado, já iam me levar, era quase no finalzinho, ver que tem pessoas que querem ir e fazer parte, mas é para ficar zombando, criticando, não crê em coisa alguma, mesmo tendo aí uma evidência de pessoas que certamente iam sendo curadas. Isso foi em Whitson, Ontário, que estava aí justamente do outro lado dos Estados Unidos, no distrito de Detroit, em Whitson, no grande auditório. Esse homem grande subiu lá com um homem de aparência inteligente, bastante inteligente. Isso, de que lhe valeu ser inteligente? Paletó cinza e gravata vermelha. Inteligente nas coisas do mundo. Ele veio para a plataforma e ele se aproximou e eu lhe falei: bem, apenas me dê a sua mão. Agora lembre-se que isso foi na primeira e segunda etapa que ele mostrou publicamente. A terceira etapa isso será secretamente. Isso foi uma amostra do que aconteceu aí nos dias de Pedro e dos apóstolos. Vê que se fecharam, estavam fechados, estavam trancados, e depois, quando abriu, entraram, ou seja, que ele estava num lugar trancado. Pedro fechado lá dentro, trancado lá dentro. Não diz que existia alguém mais lá dentro com ele. Ele se aproximou e lhe disse: vem, deixa-me, apenas me dê a sua mão, pode ir. Eu disse: eu estou cansado e tenho visto muitas visões, me dê a sua mão. E em nenhum momento eu prestei atenção nele, no homem. Ele pôs sua mão sobre a mão e disse: Senhor, você não tem nada, continue seu caminho. Nem sequer olhou, me dê sua mão. O irmão Branham estava cansado. Agora lembre-se que ele disse que a terceira etapa não seria debilitadora. Não se enfraqueceria na terceira etapa. Ele disse: pois sim, eu tenho algo, ele falou. Espere, uma mentira aí. Um mentiroso, uma mentira aí. Disse: permite-me olhar aí. Disse: não, Senhor, não tem nenhum sinal. Não, Senhor, você é um homem são curado. 2 vezes. E falou: você é um homem são. Se ele tivesse se arrependido aí, tivesse esse homem, talvez até estivesse vivo. E eu falei: me permite olhar, permita-me olhar aí. Não, Senhor, não tem nenhum sinal. Não, Senhor, você é um homem curado. Ele disse: vai, veja o meu cartão de oração. E eu lhe falei: não me interessa o que você colocou no seu cartão de oração. E eu disse: eu não tenho nada a ver com o cartão de oração. Ou seja, aqueles que pensam porque escrevem algo aí vão enganar a Deus. Não. Eu não tenho nada a ver com o seu cartão de oração. Não tenho nada a ver com o cartão de oração. Sem pensar, ver você, eu estava cansado, estava esgotado. Mas a graça de Deus, vejam vocês, ainda estava aí a graça de Deus. Ainda a graça de Deus estava aí. Com isso que essa pessoa estava fazendo, e diz que ainda a graça de Deus estava aí, dando uma oportunidade. Lhe deu uma oportunidade, 2 vezes lhe deu uma oportunidade. Lembrem-se, se ele envia um, é a sua obrigação cuidar de um. Se ele enviar um, não é minha, ele enviou isso, eu apenas devo ficar de pé, firme sobre o que é a verdade. Quando Moisés atirou sua vara e se transformou em cobra, os magos fizeram a mesma coisa. O que é que Moisés podia fazer se não esperar aí, esperar pela graça de Deus? Isso foi tudo, foi igualzinho. Ele realizou, fez os mandamentos, vocês sabem, bem sabem o que aconteceu, não é assim? Bem, este homem disse, sim, tem algo mal, tem algo mal. Olha o meu cartão de oração. E lhe falei: bom, talvez você teve muita fé e isso fez isso.
sem pensar. Vê você? Eu tinha, sem nem sequer prestar atenção. E então, ele se desabotoou o paletó, ele estufou seu peito e disse, aí está essa coisa aí para a audiência. Para a audiência. E eu pensei, o que é que está acontecendo aqui? Ele já estava esgotado, não sabia. E quando ele vê isso, desabotoou aí, vê todo inflado. E ele olhou ao redor e disse, aí vocês têm, todo estufado. Vê o truque dele? Esse é o Judas, um homem religioso. Esse é o Judas, um homem religioso, um pregador de uma grande denominação, disse. Ou seja, o irmão Branham diz, esse é o Judas, um homem religioso, um pregador de uma grande denominação, disse. Aí está essa coisa aí. Está isso aí, eu tive muita fé. Agora ele se enfraqueceu tanto que não pode captar a telepatia. Ou seja, pensavam que ele fosse telepatia e tem que dizer, ah, no cartão tu colocou isso, então tu tens isso. Mas não era o que ele tinha colocado aí, era o que ele tinha e sentia no coração. Como ele estava nesse momento. Ou seja, que estava são. Não valeu o que ele escreveu aí, valia que ele estava são. Por isso, diante da presença de Deus, não há nada que fique oculto, escondido. Aqueles estavam que lá fizeram isso calado, Ananias e Safira, e ele soube, fizeram no oculto e pensaram que na frente de Pedro poderiam passar isso assim em branco, falando assim. Mas não foi assim. Pensando ser assim, mas não foi, não aconteceu assim. Diz, aí está essa coisa, eu tive muita fé agora, ele enfraqueceu-se tanto que não pode captar a telepatia, vê? Já não chega até ele, nesse momento disse, não é porque eu tenha tido tanta fé, eu pus isso no cartão de oração, e agora ele já não pode captar isso, vejam vocês, disse, esse é o truque dele. E eu pensei, o que é que está acontecendo então? Desceu a graça de Deus, desceu. E lhe disse, Senhor, por que o diabo pôs isso no seu coração, tentando enganar a Deus? Vejam o que aconteceu com Safira. A mesma coisa que aconteceu com Safira e Ananias. Era um Judas moderno. Ou seja, que se os dias dos apóstolos se repetirem, você vai ver agora Judas modernos neste tempo final também. Lhe disse, você é da Igreja de Cristo. Ou me desculpe, eu já falei, você é o pregador da Igreja de Cristo, você pertence à Igreja de Cristo, lá nos Estados Unidos. Aquele homem sentado lá com uma roupa azul, e aí ele começa. Está aí, ele aponta aquele que está lá sentado com uma roupa azul, a sua esposa e a esposa dele sentados aí, se sentaram numa mesa à noite com uma coisa verde em cima da mesa, como um manto assim, e aí se propôs, você propôs que isso aqui era telepatia, que você iria chegar nessa noite, vir nessa noite, ou seja, era algo planejado, era um caso pré-fabricado, ou fabricado como foi o caso de Nabote com Jezabel, fez um caso pré-fabricado ou fabricado, mas Acabe acedeu, teve acesso a isso. Com isso que ela fez, ficou junto, ficou do lado dela também, acedeu a isso. Esse homem aí se ficou de pé e disse, essa é a pura verdade. Porque aí foi descobriu-se. Essa é a pura verdade. Deus tenha misericórdia de mim. Lhe disse, Senhor, você escreveu tuberculose e câncer nesse cartão. E agora você tem isso. Isso agora é seu. Ele me agarrou pela calça e disse, não, eu não. E lhe falei, não posso lhe ajudar ou te ajudar. Passe, siga. Passei. Isso fica entre você e Deus. Você escreveu o seu pedido, você escreveu a sua perdição, a sua derrota aí mesmo no seu cartão. E isso te acertou. Esse foi o desenlace.
a conclusão disso. Ou seja, que ele veja a mesma coisa que aconteceu com Giese, ou Giese, a lepra de Naamã, lhe veio, ou lhe chegou até Giese por mentira e dizer, não, eu não estava aqui, eu não saí. Certamente Eliseu não o viu sair, ou saindo, mas olhem, era ou foi o Espírito de Deus que lhe tinha revelado para Eliseu onde Giese estava ou ficou. Portanto, você pode pensar, ou as pessoas podem pensar, ou os Judas modernos podem pensar, vamos ficar reunidos aqui, bem caladinhos, vamos buscar este jeito e esse jeito, porque o fazem, eles ficam planejando coisas, fazem um caso pré-fabricado para depois jogar certas coisas para danificar a obra de Deus, prejudicar o que Deus está fazendo e tentando prejudicar o que Deus está realizando ou fazendo. Mas vejam, o Espírito de Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não, ele não tem menos poder agora, ele é o mesmo. E como ele obrou no passado, assim está obrando neste tempo final. E não é uma coisa de que fiquem agora dizendo, ei, não, é que ele põe medo. É a obra de Deus em cada tempo onde Deus, por meio, através do mensageiro, dá a advertência, o aviso. Sempre esse aviso, sempre é a advertência, o aviso, depois o juízo, porque depois não vai poder, Deus não vai poder trazer uma nação ou um indivíduo, ou bênção ou juízo. Depende da atitude da pessoa. Quando Deus faz o aviso e quando fala bênção e juízo, e ele diz, escolhe, pois a vida, escolhe então a bênção. Mas tem que pôr as duas coisas na frente da pessoa, porque o ser humano tem livre-arbítrio, livre escolha. Portanto, neste tempo final, voltam os dias apostólicos, voltam e a bênção é tão grande, mas tão grande, a que Deus tem para cada um de nós, mas também é um tempo tão delicado, que como é tão simples, aí dizem, este aqui, aí passa, esse fica falando isso, não acontece nada, e mais de onde ele vem, de onde ele provém ou saiu. Dizem que aquele que brinca com fogo, cedo ou tarde, se queima. E desejamos que todos recebam as bênçãos de Deus. Eu desejo que essa oração que Ele pôs no meu coração, Deus opere a favor de todos, os que o escutam, e aqueles que escutam ou leem, e que bem melhor, se não entendem nada, o que é que ganham com falando contra? É melhor que fiquem calados, não ganham nada. Vê, está se avisando. Depois não podem dizer, a mim não me falaram nada. Não me avisaram. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. E muito obrigado por estarem aqui. Já saímos com reverência do salão, já saímos meditando no Senhor e também deixando tudo bonito para o domingo e meditando naquilo que Deus nos deu hoje. Bom, que Deus os abençoe e guarde e até domingo, se Deus quiser. Os amo muito de coração. Estamos na etapa e no tempo em que a grande vitória será no amor divino. Suportando-nos uns aos outros, protegendo as nossas costas e perseverando até chegar a essa meta. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos.